aí, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio para vocês do EcoCast. Tudo bem, pessoal? Só alegria? Olha só, estamos aqui hoje em 3 aqui novamente, hein? Por quê? Uma trupla. Temos dois, né, convidados especiais aqui Dois, hoje. casal aqui especial. Primeiro convidado duplo, né? É Um verdade. casal, É primeira vez. verdade. Vai dar 1 hora para cada um de podcast. Será? Vamos lá. Gente, e depois daqui eu acho que a gente podia comer um docinho, alguma coisa, né? Se confraternizar, né, em algum O que vocês lugar. acham? Ah, não, coisa. quando eu penso em doce é pingo de mel, né? Pingo de mel, com Mel, certeza. olha só. Depois Melhor a gente tomar um sorvete aí. hein? Ainda mais nesse Nossa, calor, né, que tá. Eu não gosto Hoje tá muito calor, de né? sorvete. Eu não gosto muito de sorvete. Não, né? não Não. gosta, não. É. Perde Não. o episódio inteiro. O B, quando vem sorvete, o pessoal manda pra gente, acaba, né? Não tem mais entrevistador. Pelo Não menos fala eu mais gosto, nada. Cara, eu gosto muito de sorvete, hein? É bom E dá demais. pingo de mel. De E olha anduia. só. É melhor. Todo de mundo andu. sabe o sabor preferido É, todo dele. mundo né? já É. descobriu já. Peça aí o seu também. Pode Sorvete da Pingo de Mel, eles Vamos fazem deixar aqui delivery. no QR Code, Aí, o ó, telefone, aponte o seu contato celular deles. e peça agora mesmo o seu sorvete Pingo de Mel. Isso aí. E também a gente anuncia aqui, né, a sua marca sendo muito bem vista na nossa televisão. Esse painel eletrônico. Sua Se você marca tem interesse em ecoando. estar com a gente, sua empresa, você é um prestador de serviço, quer estar com a gente, nos chame aqui também. Sua Vem marca participar fica com a passando gente. aqui o tempo todo, durante o episódio inteiro. Todo mundo vendo, assistindo o episódio, vendo a sua marca aqui na nossa É, a TV. sua marca bem fixada na cabeça de todo mundo, né? Isso aí. Isso aí. Pessoal, hoje a gente tá aqui com a Daiane e com o Thiago. E aí, E aí, gente? gente? Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigada por ter aceitado nosso convite e ter vindo pra cá. Dar uma palavrinha com a gente hoje. Tomar um gente que café. agradece o É, convite. isso aí. Cafezinho. Cafezinho. Gente, o Thiago e a Dai com Y, eu tinha escrito errado aqui. Eles são filmmakers, empresários. Hoje eles têm a Soli Produtora, né? E Isso. também A Proclame. Proclame. Proclame Proclame Filmes, né? E a gente queria conhecer um pouco da história deles, Thiago e Dai. A gente sempre começa com a história, realmente. Como a gente sempre recebeu um convidado e hoje tem os dois, a gente pensou em quê? Vocês começam a história, o Thiago começa dele, depois a Dai começa dela, e onde se cruza aí o projeto de vocês, a vida de vocês, né? A família, né? Pessoal, é meu clone ou não? Eu sei que alguns estão falando, hein? Será que é? Vamos lá, a gente vai brigar pra falar aqui nos Vai. microfones. Primeiras damas. Então vai. Primeiras damas, Primeiras então damas. tá. Bom, meu nome é Daiane, né? Como o V já me apresentou aí. Tenho 30 anos, nasci em São Paulo, mudei pra Jales, eu acho que com 12 anos, 11 anos mais ou menos, então tô aqui desde muito nova. Sou formada em psicologia, né? Algumas pessoas dizem nada a ver com a área que eu atuo hoje, mas acho que tem algumas coisas, né, a ver, tem sim, Legal. né? E o que mais que eu falo sobre mim? Como vocês se conheceram? Como a gente que se foi o conheceu? encontro? Não, pera aí, deixa ele falar dele. Calma, você tá Vamos pulando as dele. etapas. As etapas. calma, Eu tô ansiosa, então. Gente, a gente não faz isso, a gente tá sempre do lado É. de lá, então desafios É aqui, difícil, né? né? A história é de vocês. A gente também sempre teve nos bastidores. Não, e agora- agora tá... Eu entendo Novos quando as desafios, pessoas travam né? na frente da câmera, assim. Eu falo, não, é super tranquilo, não é não. Mas, Bom, e eu, Thiago, né? Eu já tentei algumas áreas, né? Mas o que sempre me queimou foi a área... Foi filme, né? Foi vídeo, né? Eu já comecei a fazer sistema, já fiz arquitetura... Mas, por fim mesmo, que me Já queimou... tirou foto? Já fui um fotógrafo. Aí, viu? Mas hoje sou um Companheiro, já videomaker. passou por diversas Já, áreas. já passei por diversas áreas. Design, né? Uma das minhas formações acaba entrando também nessa parte, mas o que realmente me queima, o que eu gosto, o que realmente me atrai é vídeo, né? É filme, é isso que me move mesmo, que... Meio que você procurou, né? Deixa eu procurar o que eu gosto. É, A hora é. que achou. Foi tentativa e erro, né? Foi tentativa e erro. Que legal, cara, que legal ter encontrado, né?
E assim, no começo assim, da carreira de vocês, assim, como todos, né? Vocês fazem diversos nichos, né? Tipo, casamento, o Ti começou com foto. E assim, qual é o momento que vocês encontraram e falaram, não, agora a gente vai começar a funilar o nosso nicho? É um processo e eu acho que esse processo ele nunca termina, né? É. Cada hora você vai encontrando outras coisas e motivando de formas diferentes e outras coisas vão te tocando aí. Mas a verdade é a história da empresa né, que a nossa história se mescla com isso. O Thiago é formado em produção multimídia, então ele já saiu da faculdade trabalhando nessa área, mas mais voltado para o design, atendendo empresas com logo, design, Um pouco marketing, de vídeo, fazia foto. alguns vídeos, fotografia. E aí ele teve muito esse processo mesmo, igual a gente falou aqui, de ir testando, né? Era um trabalho mais parado no começo dele, né? Paradão mesmo, no Sim. sentido de uma imagem, eu fico mais no computador. Sim. Mais O vídeo já interno, acaba sendo né? mais Sim. isso, interno. Ele acaba sendo dinâmico, mas a pós-produção, ela demanda muito, né? Então todo mundo acha que a gente só trabalha, Quando né? tá gravando. Quando tá né? gravando, né? Mas Quando pro vídeo, na verdade, é diferente, é né? totalmente diferente. Então a pós-produção, ela demanda muito mais trabalho, Sim. né? Também Então, essa parte do computador. Do computador. paradinho Então, assim, também. durante a semana a gente trabalha Muito. até Intensamente. De madrugada. de madrugada. Então a gente trabalha muito, né? Porque existe várias áreas dentro do vídeo, né? Que é questão de áudio, coloração, algum erro, corte. muita Então coisa, é muito né? detalhezinho que você acaba na pós trabalhando muito mais, né? A então também tem captação, essa... a captação é muito importante, né? Sim. Mas também na sim. parte da edição, ela vai totalmente assim contar a história, né? Isso, a Casamento, gente brinca que é uma não- boa captação, lógico, ela resolve muita coisa, Sim. né? Pra questão Facilita do vídeo. a edição depois. Você precisa Sim. fazer uma boa captação, mas na verdade as coisas no vídeo, as coisas nascem na edição, né? A mágica acontece, a gente brinca aí na edição. Então acaba essa parte desse trabalho menos dinâmico, né? De movimento falando, mas é uma parte muito grande em si do vídeo. Então, assim, ele fazia essa, né, voltando pro como a gente foi nichando, então ele fazia um pouco de tudo, mas trabalhando com empresas. Então, já trabalhou, né, amor, em setor de marketing de empresas, Sim. enfim. Eu acho que foi isso que o Ebenezer quis dizer, né? Que antes o seu trabalho, né? Antes de chegar no vídeo, era mais parado. Até chegar no Sim. vídeo que É, tem uma Porque ação, o vídeo você né? tem que correr, né? que- Você tem que É, voar, no caso do drone. É verdade. Mas e aí, como é que foi o encontro, assim, que vocês deixou Gente, e foi trabalhar nisso, na empresa? só com vídeo, né? Que a empresa nasceu. Eu acho que foi muito desse fruto de insatisfação mesmo, sabe? Do Thiago, principalmente, né, amor? Depois você pode falar mais sobre isso, mas assim, de insatisfação de trabalhar com a parte mais de design e tudo. Porque o Thiago sempre teve essa questão, né? Do vídeo, de gostar, era a parte que ele Era mais um gostava sonho de mesmo, fazer. né? Sim. E aí, legal. teve assim, depois você pode comentar um pouco mais sobre isso, mas assim, pra mim eu via muito aquela insatisfação e eu falei, cara, faz o que você gosta, isso é vídeo, então para de fazer. E aí foi uma coisa gradativa, lógico, Sim. né? Uhum. Que ninguém faz uma transição De uma hora de uma pra hora outra. pra outra. Continuou atendendo os clientes que tinha, mas foi Diminuindo até se ficar só na área que você diminuindo até gosta. ficar na área que a gente gosta. é. Sim. Quem começou Sim. foi o Ti, né? Foi, Sim. foi. E aí, Dai, tipo assim, como que você entrou nisso? Na Foi a verdade, é mão de transição. obra barata. Foi mais Que ou na menos verdade, isso, gente. Ah, Mão de aí, obra amor, tá barata. explicado. Entendi. Mão de obra barata. É uma brincadeira. Mais ou menos. Aquela brincadeira séria. É brincadeira, mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Mas assim, não teve nada muito, muito fantástico, sabe? Eu sou bem objetiva para algumas coisas. Então, o Thiago começou a trabalhar e eu comecei ajudando em partes que ele não era tão habituado. Então, em organização, em captação de cliente, conversando com cliente, Fechando os fosse contratos, de essas empresa, fosse casamento. Meio que a Né? psicologia te ajudou em alguma coisa disso, Vixe. dessa parte aí? Acho que sim. Eu acho que
tudo que a gente aprende, que a gente faz, nos acrescenta de alguma forma, né? Acaba se tornando parte de quem a gente é. Eu sempre tive muita facilidade para comunicação, sempre gostei, né? Então, até quando eu falo que não é do nada, quando a gente para pensar assim, saiu da psicologia para trabalhar com comunicação, né? De uma forma geral, que eu acho que a produção audiovisual é uma forma de se comunicar. E quando a gente para olhar para a história, assim, eu lembro que desde sempre, eu sempre estava enfiada nas coisas da escola, nas coisas da igreja, em tudo que envolvia comunicação de alguma forma. Seja na arte, seja ia fazer algum projeto. Eu lembro até hoje, acho que na 8ª série, não lembro, não sei o que isso... qual ano isso é respectivo agora mudou, hoje, né? É. Tudo diferente. Mas a gente fez um projeto que envolvia todas as matérias e a gente tinha que escrever matérias, tipo matérias de jornais, de site, para tudo que a gente fazia em todas as matérias, matemática, física. E eu lembro que eu peguei o meu e eu fazia de vários grupos, assim, porque eu gostava de escrever. Eu lembro que aquilo me motivou. Eu pensei numa época em fazer jornalismo. Não sei que hora que a psicologia entrou, mas, assim, normalmente a gente fala sobre a transição de carreira como algo, tipo, eu estava insatisfeito, que foi um pouco do que aconteceu com o Thiago. Embora a produção audiovisual já incluía vídeo, ele teve essa virada de chave de quando ele falou, vou trabalhar só com vídeo por insatisfação. Mas não foi o seu caso. Não foi o meu caso. Eu tava muito satisfeita na psicologia, né? Eu saí da faculdade já trabalhando, com boas oportunidades, tinha planos na psicologia, mas foi uma escolha muito objetiva. Eu comecei a ajudar o Thiago, as coisas começaram a dar muito certo. Mão de obra barata. As coisas começaram a dar muito certo. Que legal. E aí, assim, teve uma hora que tava muito pesado pra mim conciliar as duas coisas, né? Eu tava trabalhando o dia inteiro e resolvendo as coisas da empresa à noite. Tava muito cansativo. E a gente viu que se a gente colocasse força junto ali no que era nosso, Ia dar mais certo. ia dar mais certo. E aí não foi uma coisa muito difícil, assim, de decidir, né? Mas você não sofreu pra deixar a psicologia, você estudou tanto, né? Eu lembro que a minha mãe uma vez me fez essa pergunta, assim, se isso não me deixava... Frustrado. Tipo assim, mas Cília, você estudou tanto, você não fica meio assim, né? Minha mãe sempre apoiou muito tudo que eu fosse fazer. É importante que eu estivesse realizada nisso. Mas teve uma vez que ela me fez... Foi quando eu fui entregar o CRP, né? Porque aí eu parei de pagar, entreguei minha carteirinha. E ela falou assim, isso não te deixa triste? Eu falei, não, porque tá tudo bem. Eu não sou a psicologia, Você já tinha né? Isso aquela faz mente parte que a de mim. psicologia ia te ajudar no trabalho futuro. Sim, e não é o que eu sou, né? O que a gente faz, eu acho que é uma parte muito importante do que a gente é. Define muito quem a gente é, mas não define 100%. Então, assim, cara, tava dando certo. Gosto, sempre gostei da área de comunicação, então me realizo muito na parte de roteirização, de editar, é a parte que eu mais gosto, né? Porque é a parte onde eu me comunico, onde eu me expresso, onde a gente expressa a nossa visão. Então, sempre gostei, não fui para uma área totalmente oposta do que... Não fui trabalhar em algo que eu não gostava, né? E deixei uma parte ali que me ajuda, que me leva, mas... E eu acho que transição de carreira é bem isso, assim. Pra mim foi muito objetivo, sabe? Tá dando certo, vamos colocar energia aqui e hoje você embora. se sente realizada com isso. Sim, muito. Você não voltaria atrás na psicologia e falar, não, acho que eu vou voltar, Não, eu acho que... Eu me vejo fazendo o que a gente faz pro resto da vida. Mas também não fico pensando assim, nossa, eu nunca mais vou trabalhar com psicologia. Cara, se daqui 10 anos me você não bater se e falar, não engessa, quero... né? Eu vou ser com a mesma objetividade, sabe? Legal. Tipo, agora eu quero. Então, vou atrás, vou virar a Toma chave aqui, de novo. Thiago, a malinha. Sabe o que é legal também? Toma Porque assim, responsabilidade. querendo ou não, você deixou de viver um sonho seu, Sim, né? Que sim. você tinha quando você estava fazendo faculdade, você tinha um sonho, uma carreira, Sim, uma né? projeção. Pra viver também o sonho do Ti, Sim, né? sim. Isso é legal, porque o casal é isso, né? E deu medo? Tipo assim, agora ela vai parar de trabalhar, vai ter... Tipo assim, aquele salário que Financeiramente é... mesmo. Isso, é fixo. Agora a gente vai ter que se virar. Eu acho Vai ter que fazer dar certo. o que a gente tinha na cabeça é isso. Tinha que fazer dar certo. Então, Não tinha o outra medo opção. não tinha opção. Então, o medo mesmo, eu não tinha.
Por mais que ia faltar ali, mas eu sei que depois a gente ia suprir com mais trabalho, com outros clientes. Com a força dos dois, Foi vocês iam redirecionar a conseguir. energia, né? É. No começo, para que depois aquilo... Exatamente. Que é o resultado que vocês têm hoje, né? Vocês têm colhido frutos. A gente tem visto que Sim. vocês têm, né, bastante trabalhos. Teve o trabalho que eles fizeram com... É que assim, tem trabalhos que não sei se rentavelmente foi o melhor, mas visualmente a gente viu que vocês fez algo pro Zeneto, né? Da dupla Sim. Zeneto e Cristiano. Pra Sim. Natália. Então, assim, vocês alcançam pessoas que talvez não alcançaria se você tivesse continuado dividindo Sim, energias, né? sim, Com sim. outro trabalho. Porque você gera um esgotamento, né? Você dividir em várias coisas. Acho que tem pessoas que conseguem fazer isso perfeitamente, mas pra gente levantar não só uma, mas 2 empresas, né? Porque Pesado. é mais ou menos o que a gente levantou. Ela requer um esforço, né? Ela requer uma dedicação. E eu não estava conseguindo estar 100%. E essa questão, por exemplo, do medo, né? Do financeiro. Lógico, a gente se planejou um pouco antes, né? Mas era isso, quando a gente direcionasse. A gente sabia que quando a gente direcionasse, as nossas energias ia dar certo. Porque já estava dando, Sim. né? Sim. A gente não estava ainda... Só precisava daquele gás a A mais. gente precisava daquele gás. Tipo, com o pouco que a gente estava fazendo, já estava começando a dar certo. Então, se eu dedicar aquela mais, coisa. se eu der mais, vai vir mais. Quando a gente entendeu? sai da zona de conforto, automaticamente a gente entende. Eu preciso dar pressão nisso, eu preciso fazer o negócio Sim. realizar. Então, É. é natural. Isso, assim, em todas as áreas da nossa vida, né? A zona de conforto, você precisa ter essa mentalidade todos os dias. Porque senão, ela vai minando todos os dias essa área de conforto. Então, todos os dias você precisa ter essa mentalidade. Eu não posso me conformar com isso daqui. Eu sempre preciso É um buscar... exercício muito diário, né? é muito Porque diário. a gente Senão se vira comporta rotina, muito e fácil. aí você tô acomodado. Por isso que esse lance do trabalho fixo, né? A gente chama de CLT, mas tem outras formas também. A gente dá uma acomodada, né? Tipo, que nem você falou, talvez tinha 2 energias da DAI. Uma você estava gastando lá e a outra talvez você estava gastando na Pegou as transição duas dos e 2 foi pra- trabalhos. Quando pegou as 2 interessante. energias, foi só pra um lado, foi mais longe, assim, né? Isso. Aquela hora eu falei do Zeneto, como que é trabalhar com alguém famoso? Foi muito famoso que vocês Como foi trabalharam? esse trabalho? Olha, eles são pessoas... É muito comum, assim, porque você tá muito como um prestador... Eles são super humildes, tipo... Mas, na verdade, a gente não teve muito contato com o Zé em si, né? O trabalho que nós fizemos pra ele, Conto Família, que foi o batizado da Angelina, o contato foi muito com a Natália, né? Foi um período muito... Da pandemia, né? Foi O na auge da Foi pandemia. no auge da pandemia. eles não... A fé deles é algo muito forte, então eles não queriam deixar de batizar a Angelina, fizeram uma coisa muito, muito íntima ali. Então, tinha toda essa questão desse cuidado também. Mas foi realmente como registrar uma família comum, porque é isso, assim, as pessoas que às vezes têm, né, essa visibilidade de artista... a gente não sabe o que mas a gente vê a vida Dimensiona. diferente da nossa. Mas ali tinha uma família batizando a filha, consagrando a filha, vivendo a fé Pessoas deles. normais mesmo. Exato, Pessoas normais, um cliente exercendo a normal. fé deles, né? Então, assim, para nós, lógico, foi um grande privilégio, né? Que ainda por indicação da Lívia, que sempre trabalha com eles, da Laís, Sim. né? Foram elas que nos fizeram chegar, assim, até eles para esse trabalho específico. Depois a gente fez algumas campanhas corporativas com a Natália, mas é muito tranquilo, assim. Sim, trabalhar com eles foi muito tranquilo. Foi São muito pessoas- normal. Foi muito... Você precisa tratar dessa maneira, porque senão talvez aquele nervosismo acaba te deixando e não deixando você ver com os seus olhos para você editar aquilo lá depois. Então você precisa estar centrado ali. Que é o seu No E que trabalho. tentar você trabalhar com fazer. normalidade. Sim. Pessoas que Normalidade. falam assim, nossa, eu tô trabalhando para um artista. Ou até eu vou além, assim, quando você pega... quem trabalha nessa área sabe que às vezes tem trabalhos, né? Que você fala assim, nossa, isso aqui vai me dar uma visibilidade legal. Nossa, esse casamento vai me dar um portfólio legal. Essa empresa vai me fazer vender para outras empresas do segmento. Sim.
tem isso, São né? estratégias, né? São Também. estratégias, são estratégias. Nenhuma empresa cresce sem estratégia, Verdade. né? E isso é estratégia. Então, só que assim, a gente tenta manter a naturalidade ao máximo, porque senão essa euforia, essa expectativa, essa ansiedade vai te atrapalhar ao que você faz comumente. Então, a Sim. gente sempre fica assim, nós sabemos fazer, Sim. tem o peso do que isso vai nos dar uma visibilidade, mas nós sabemos fazer e nós vamos fazer o que nós sabemos. Como seria pra Entendeu? qualquer outra pessoa, né? Vamos Sim, dizer assim. até pra não nos atrapalhar, né? Eu penso um É. pouco que, assim, existem centenas de milhares de milhões de famílias parecidas com as dele, com a dele, né? E não tem a visibilidade que ele tem. Então, tem uma história muito parecida. Então, assim, é realmente o que você falou. A gente pegou a história de uma família. Não é o Zé Neto, não é o famoso, mas sim a família dele, né? Aquele vídeo pra nós é uma visibilidade. É uma É. visibilidade. A gente não vai falar que não. Mas pra ele... Mas pra eles é o vídeo do batizado da filha, a consagração Legal. da filha. Então, assim, eu acho que tem essa também, sabe? E essa questão da visibilidade, a gente tem muito assim. Um bom trabalho gera visibilidade. Seja você fazendo para um artista, seja você fazendo para uma pessoa comum. Hoje, a gente vê muito isso, que alguns lugares que a gente tem ido, a gente, graças a Deus, tem trabalhado muito fora até da nossa região, eles são frutos de bons trabalhos que a gente fez aqui para pessoas comuns. Entende? Que legal. Então, um bom trabalho eu não vou ser hipócrita de falar que não, existem trabalhos que hoje, principalmente em rede social, te dá uma visibilidade, né? Por exemplo, um trabalho igual desse pro Zé Neto, pra Natália, eu não vou te falar que nos trouxe vários clientes. Não, mas trouxe com os nossos clientes, tipo assim, nossa, essa até É tipo, questão da vocês fizeram um credibilidade. vídeo, Credibilidade, vocês fizeram é. um vídeo pro Zé Neto, nossa, vocês fizeram um vídeo, né? Eu acho que Dá é uma assim que funciona com a credibilidade, né? Lívia também, Credibilidade, e com qualquer pessoa que trabalha Sim. no meio digital hoje, que faz alguma coisa pra alguém que tem uma certa influência. Sim. Mas eu vejo que os frutos mesmo, os nossos maiores frutos é disso. É a entrega de um bom trabalho todas as vezes. Porque é aquele casal que muitas vezes você vai lá e você faz o teu trabalho muito bem feito. É de lá que saíram casamentos fora, casamentos fora do nosso estado, fora da nossa região, casamentos do estilo que a gente queria, ou empresas que a gente queria atender. E aí foi disso, foi de um trabalho ordinário ali, do ordinário bem feito, que vai te gerar realmente uma E hoje, assim, visibilidade. cerca de o quê? Uns 70% do trabalho de vocês é fora de Jales, né? Sim, Basicamente. Até assim. mais, né? Sim. sim. Tanto com casamentos, principalmente. Hoje a gente, infelizmente, faz pouquíssimos aqui. Infelizmente, Sim. porque é muito bom também sair, conhecer pessoas novas. Com empresas a gente também tem. Tem saído bem. Tem saído bem, mas É. tem algumas empresas ainda daqui da cidade. Mas hoje sim, a maioria E é assim, fora. explica pra gente a diferença do nicho da Proclame e da Soli. Pra gente entender, pro pessoal também entender o que cada uma faz, por que vocês dividiram a empresa assim. Na verdade, o tempo nos fez Desmembrar. desmembrar, né, esses segmentos, né? A Proclame hoje é na área de social, né? De eventos sociais, e a Soli, evento corporativo. Então, nós resolvemos desmembrar porque tava assim, segmentando muito, né? Precisava... Misturando muito, né, o misturando segmento. muito Foi muito que uma estratégia de marketing, né? Foi só uma estratégia para facilitar marketing. Pra quem Porque- procura só empresarial, Sim. corporativo, Sim. vai achar. Exato. A gente teve Legal. um cliente que foi nos procurar e falou, pô, eu só acho Mas você só coisa de faz casamento. né? Aí a gente, poxa, eu preciso desmembrar isso. Ah, legal. Então aí foi que saiu a Soli da Proclame. Porque assim, o nosso estilo de trabalhar, o que a gente acredita de produção audiovisual, ele é o mesmo para as duas, né? O que a gente acredita, por exemplo, que dá para aplicar num vídeo corporativo. Sim. A É a base é a mesma coisa, mesma. a base é a né? mesma. Mas base- parece tão diferente, né? Porque, na verdade, assim, hoje, qual é o trabalho que a gente propõe para empresas, né?
que elas se divulguem através do audiovisual, que a gente faça uma produção audiovisual, mas principalmente considerando a sua identidade, a sua história, a missão da sua marca, os valores da sua marca. Então, trazer isso para o vídeo, não de uma forma genérica, mas que a gente construa algo para aquela empresa, para aquele corporativo. Em cima disso, a gente até fala, né? Que são as histórias, que são esses... É isso que humaniza a marca, é isso que traz e acrescenta valor à marca. Se a gente pensar na nossa forma de consumir, normalmente é o que nós buscamos, né? Genericamente falando. Sim. E é o que a gente também traz para evento social. É o que a gente vende para evento social. E o legal é que, assim, ó, olhando para isso que você acabou de falar, a parte de mídia, criação de mídias digitais, traz muito disso, né? A parte da imagem mesmo da empresa. Sim. Talvez, quem sabe, se você não tivesse passado por aquele momento, talvez não enxergasse isso, né? Processo, Sim, E a psicologia é a mesma coisa. Nossa, como que as pessoas vão A enxergar? individualização Como ela vai sentir a das empresa? pessoas, Então, eu acho que, realmente, a base de vocês fez vocês fortes hoje no trabalho, né? Sim, Então, Quantos sim, anos fez- tem a empresa? Que a gente colocou, nós vamos trabalhar só com produção audiovisual, é quase o nosso mesmo tempo de casamento. casamento. 5 anos, a gente vai fazer 6 anos de casamento esse ano, a empresa tem 5 anos, 5 anos. mais ou menos. E a Soli veio depois, assim, né? Ela foi nomeada depois, Ela mas na já verdade tava a no gente meio, começou já trabalhando tava, com empresa primeiro, Com né? ela. Tanto é que, assim, quando as pessoas falam dos nomes, né? Proclame, se você for pensar, ela é um nome, ela foi um nome pensado para uma empresa que atende empresas. Ela foi pensada no ramo corporativo. Aí a gente começou a entrar no Casamento. casamento social, com um nome só, com uma empresa só, um CNPJ só. E acabou que, quando a gente viu a necessidade de dividir isso, de desmembrar isso, que aí nasceu a Soli Soli. com nome, né? A gente separou as empresas e nomeou a produtora. A gente até pensava, vamos deixar Proclame para a parte corporativa e criar um Sim, outro nome. Nós Só- cogitamos muito de Muito. deixar o Proclame pra... E aí, para a parte corporativa É. e criar outro nome para a parte social. Que talvez, esteticamente, seria melhor. Mas a gente estava num momento de começar justamente a crescer. O nosso nome aparecer como Proclame Sim. na área social em Rio E Preto. vocês já tinham um Proclame como nome, né? Sim, E aí, sim. Uma na história. época, a gente estava fazendo uma mentoria, né? Sobre essa questão de estratégia de negócio. E esse mentor, ele falou assim, cara, se vocês mudarem o nome agora da Proclame, deixarem ela para corporativo, mas muitas pessoas já estão totalmente associadas a evento, vocês vão ter o dobro de trabalho. Vocês têm energia para isso agora, vocês têm tempo para isso agora, para construir esse novo nome, essa mudança, porque essa questão de brand, rebrand, dá muito Dá trabalho, trabalho, né? Muito trabalho. Não é só mudar a logo e o nome. Não. Exige muita força. Muito tempo Muito de tempo. dedicação. Você gasta muito. Quanto História. tempo E vocês você tinham já de tinha- empresa? Quando Quando a vocês gente- tiveram que fazer isso, tudo isso Lembrou. daí, isso. Eu acho que foi pouco antes da pandemia. Três Dois anos. A gente tinha talvez 2, 3 dois- anos de dois- empresa. Que a Quase gente 3 falou, anos. a gente precisa. Foi 2019, né? Que foi quando É. a gente fez aquela mentoria. Foi em 2019 que E a gente. mentoria é muito importante, né? Sim. Porque Sim. assim, o Thiago não faz 5 anos que ele trabalha com isso, faz Não, muito tempo, faz né? muito mais. Mas eu acho que Muito. profissionalizar o trabalho no sentido de, olha, a gente tem uma empresa, Sim. né? A gente emite uma nota fiscal, que tem muita gente que hoje não conseguiu. Eu acho que É. ter mentoria, ter uma pessoa que Nossa, demais. direciona a gente, E a né, gente sempre de baseou o fora. nosso trabalho muito nisso, sabe? Que legal. De. Não só mentoria, mas sim estudo de tudo, Curso, né? estudo. De tudo. Porque assim, você trazer pessoas de fora, seja um amigo que tem mais experiência que você, ou um mentor que você pague pra isso. Por exemplo, eu vou falar da nossa logo mesmo. Recentemente, a gente, só pra vocês verem como essa questão de, um parênteses, né, de brand, rebrand é muito complicada, gasta energia. A gente investiu em toda a mudança da marca, né? De logo e tudo mais, de identidade visual, mas a gente não conseguiu lançar isso ainda, a gente foi fazendo isso aos poucos. A gente queria fazer um baita lançamento, não conseguimos dentro do nosso fluxo. Mas no final do ano a gente procurou um profissional. O Thiago sabe fazer logo. E faz muito bem, já fez Mas, muito para outras sim, A pessoas. energia dele não pode Não E é pode, bonita, e né, o você logo de trazer vocês. isso de outras pessoas, um olhar de fora. E eu lembro que a gente tem uma falou visão muito diferente, né? com o Ramon, né, que fez pra nós.
a gente falou assim, eu quero que você olhe pra nós e faça logo o que você enxerga. O que você enxerga em nós. Nós acreditamos Ah, nisso. até arrepiei, hein? A gente... Ele, mas me mande referência, não sei o quê. Eu falei, não, eu posso te mandar do que eu gosto. A gente quer uma coisa mais minimalista, a gente quer uma coisa um pouco mais clássica, mas eu quero que você olhe o nosso material. A gente mandou alguns vídeos, a gente mandou aquilo que a gente acreditava, e eu falei, a gente quer que você... Com seus olhos, você Tipo, faça a a gente não quer nossa te logo. influenciar. Não. O que vocês veem em nós. Tipo Até assim. porque, assim, eu sou fotógrafo. Contrato um fotógrafo pro meu casamento. Eu não quero que ele fique me perguntando que foto que eu quero. Sim, Entendeu? sim. Até porque aí, em vez de ficar a minha identidade ou dele, vai ficar nenhuma. Sim, até porque se eu fosse fazer também, a Proclame já tinha passado por duas vezes... Duas mudanças de logo já. Então, e a segunda, ela já estava muito parecida com a primeira. Então, a gente precisava desse olhar dessa terceira pessoa Externo, né? para ela trazer a nossa identidade dentro daquilo que a gente acredita. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de mentor para uma Que empresa. legal Eu acho que enxergar dessa crescer, forma, né? sabe? E a gente não é bom em tudo. Nós somos bons hoje em fazer Vídeo. vídeo, em produção audiovisual. Nós não somos bons em finanças. Embora eu acho que você tenha que saber um pouco básico. de tudo, Vocês né? fizeram, né? Até A gente recentemente. faz, nós A gente temos um faz, planejador financeiro hoje, né? Que nos acompanha. Eles nos acompanham a cada 2 meses, nós sentamos, prestamos conta mesmo, né? Do nosso dinheiro. Por quê? Porque nós não somos bons nisso. E não adianta, a gente ficou anos, 1, 2, 3 anos. Agora a gente vai fazer essa planilha. Sabe aquelas coisas todas de começo de ano? Esse ano a gente vai Esse ano planilhar vamos fazer, assim. Não segunda-feira. chegava em março. Em março, pô, já saiu fora. Nós não somos Já. bons nisso, nós não somos. Então, vamos trazer alguém. Vamos trazer alguém para falar sobre negócio. E até no que nós somos bons. Porque nós não somos bons completos ainda e nunca seremos. Sempre vai ter alguém que tá sobre nós, né? Que tá à nossa frente, que já caminhou um tanto a mais, que vai poder nos ensinar. E a gente também sempre vai estar à frente de alguém e retribuir isso também, né? E poder ajudar e poder falar. Então, eu acho isso muito importante. Sempre foi uma coisa que a gente priorizou. Não teve, tirando os anos da pandemia, né? Mas aí a gente fez curso online e mentoria e tudo mais. Acho que essa parte da mentoria a gente foi bem, né? Na hora da pandemia, assim, tipo, a gente vai ter tempo um pouco mais para estudar. A gente não pode se encontrar. Mas desde que nós começamos, a gente sempre... Vamos no evento em São Paulo, vamos num congresso. O congresso foi legal, mas vamos aprofundar isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente sempre teve isso como base e eu acho que isso foi essencial para estar nos levando para onde a gente está indo hoje. Eu acho que, assim, Base e prioridade, né? Base e prioridade. essa questão de vocês terem essa sensibilidade de ver os pontos fracos, vamos dizer assim, traz vocês hoje de uma forma diferente, a empresa caminhando de uma forma diferente, porque vocês tiveram essa sensibilidade. Bom, a gente tem uma falha nessa área, tem uma falha, vamos trazer um cara de fora, vamos ter um olhar diferente. Sim. Então, isso tem impulsionado vocês para um caminho exponencial. Né? Isso é muito legal e até nas empresas fica dica para as pessoas também. Acho que isso vale para todos. Para tudo. Tem uma história, assim, ela é da aviação, a gente não conhece muito essa área, mas ela serve para todos. Quando vai um voo internacional, sempre vai um piloto mais velho mesmo, um veterano, e sempre vai um mais novo. Os dois têm a mesma autoridade. Se o mais novo falar, a gente não vai fazer tal coisa, o outro tem que obedecer. E do mesmo lado, o mais velho. Por que eles têm essa visão? O mais velho, ele está veterano, já teve muita experiência. Às vezes, tem um conceito técnico que ele esqueceu, mas pela experiência dele poderia fazer. O mais novo vem e fala, cara, o conceito técnico é isso. No caso do avião, salva vidas. No caso de vocês, salva uma empresa. Então, sempre talvez olhar para quem está acima, né? Sim, o cara tem experiência, o cara tem bagagem. Mas talvez o mais novo, que nem você falou também, ele tem faz isso daqui, é novo, tá legal. Ideias frescas, Sim. né? Ideias, os mais novos sempre, né? Coloca um monte de coisa doida no meio, mas no meio das doidas tem umas que faz muito sentido. Então, acho que para toda empresa, olhar para esses dois lados é interessante. É interessante mesmo. E sempre vai ter alguém que vai poder te acrescentar, assim, alguma coisa. A gente acha que... Não só na mesma área, mas em qualquer área. Em qualquer área.
a gente hoje, com essa demanda muito grande de informação que a gente tem na internet e tudo mais, a gente às vezes coloca algumas pessoas, né? E a gente olha pra lá e fala assim, cara, essa pessoa é minha referência. E eu acho isso muito saudável. Mas eu acho que é isso. Às vezes a gente tem referências do lado que vai poder nos acrescentar numa conversa, me ensina a forma que a Diane faz alguma coisa, a história que a família dela tem dentro de uma empresa, e que ela fala, nossa, eu não posso cair nisso aí. Olha só, a experiência que eles tiveram. Então, conversas casuais, elas já nos ensinam, sabe? Eu acho que você ter o olhar de que todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Não é só o professor, o mestre. Não é o cara que tá lá na internet e tudo mais. Até porque eu acho que as pessoas próximas a nós, se a gente para com esse olhar, elas estão inseridas numa realidade muito mais próximas a nós também. Então, a gente buscou muita ajuda de fora? Sim. As nossas referências não são, né, talvez do interior, trabalham em mercados diferentes, com outros públicos. A gente até brinca, né, num país que tem X formas de chamar mandioca, né? Não vai pensar que o mercado do sul é igual do norte, que é igual do sudeste. Não é, são mercados diferentes. Então, tecnicamente, a gente olha para essas pessoas, para essas condutas, mas a gente também não deixa de ouvir pessoas que estão aqui, porque é a nossa realidade. Legal, assim. Né? E hoje, assim, quem são as inspirações, assim, de vocês, na área de vocês mesmo? Nossa. Cara, tem vários. Vários. E o mais interessante é que são pessoas que hoje a gente tem contato, sabe? Isso é muito legal, assim, que hoje, contato se próximo. a gente precisar de qualquer coisa, olha, você pode nos ajudar. Que nós temos o WhatsApp, que nós temos. Mas contato vocês direto. tinham inspiração por alguém que nem sabia que vocês existiam? Sim, e que hoje tem essa... Isso. Ó, eu acho que a gente pode citar... Bom, fala... A Cinemotion, que viraram grandes amigos, né? Nossa, muitos amigos. Eu viraram lembro muito. o primeiro congresso que a gente viu, eles palestrando, a gente falou assim, cara, os caras são maravilhosos. e ficou assim, né? Tipo, é sobrenatural isso aí que eles fazem, porque realmente o trabalho Quando deles eu crescer, eu quero ser igual igual ele. eles. E aí, são pessoas muito disponíveis também. E eu acho que a gente aprendeu muito isso com essas pessoas, sabe? Porque eles Ser são dessa disponível. E essa questão, acho que de olhar para todo mundo, que todo mundo tem algo a te acrescentar, é porque essas pessoas também são muito assim, sabe? Que legal. Então, eu acho que a gente vai modelando, né? De tipo assim, cara, os caras são tão bons e eles são tão disponíveis. Então, todo mundo vai ter algo pra, né? A gente do interior tem aquela visão, a gente tá até conversando com a Lívia, né? Aquela coisa assim, ó, que nem eu sou fotógrafo, o Thiago também, mas ele lá, eu aqui. E assim, não é dessa forma que funciona. No caso hoje, a gente tem parceiros, vocês devem ter também. Cara, se uma hora eu não der conta de um trabalho, vamos fazer o trabalho. Parceiro, vem aqui, vamos fazer o trabalho junto. Sim. Exatamente. Ou até o aconselhamento, né? Que é o que vocês têm bastante. Então, é legal essa visão desse O que pessoal mais aqui. de inspiração aí? Você falou da Lívia, a Olga, Olga, que hoje Olga Filmes. a gente fez um curso dela, já fez uma análise de trabalho, de portfólio com ela. DVM. A DVM, Daniel da DVM. Aí tem de outras áreas também, né? Tipo assim, isso são empresas de audiovisual e tem várias outras que agora eu não vou lembrar, a gente vai pecar aqui de falar o nome, mas eu acho que esses três hoje... Tem vários também na área de fotografia que a gente De fotografia, que Legal. você olha, Vocês a acabam precisando, às Persuade, vezes. sim. Tanto do trabalho quanto da E inspiração. você se inspira, tipo assim, por exemplo, você olha um fotógrafo, cara, a sensibilidade, o olhar dele pra uma Pra uma cena. pra uma fotografia, você fala assim, cara, às vezes o branding Que dele, às legal. vezes a forma que ele divulga o trabalho. Então, existem muitas outras referências além do vídeo também, na fotografia, no empreendedorismo, que você olha e você fala assim, não, esse cara leva a empresa de uma forma espetacular, vamos modelar nele também. Então, você vai olhando e tendo essas referências, que agora eu acho que seria impossível citar todas, né? A gente citou esses Tinha que três ter aí feito no a vídeo. lista. Eu tinha que ter trazido a lista e ia ficar meia hora aqui falando. E pessoas da região também, né? Vou falar da Lívia, porque a Lívia, né, esteve aqui com vocês. Ela mesma é uma pessoa que, principalmente eu acho a Lívia uma baita de uma empreendedora.
E Ela quando eu até precisei... falou sobre isso, né, aqui. Quando eu precisei tirar algumas dúvidas, por exemplo, sobre contratação de funcionário. Ô, Olivia tem uma equipe muito bem ajustada, estruturada. Eu fui conversar com a Lívia, porque a Lívia tá na minha realidade. Sim. Ela tá há mais tempo que eu. Lívia, Tá o na que sua você região. acha disso? Isso. É. A troca em eventos, né, com outros fotógrafos aqui da região, que onde a gente tá. Nossa, mas o que você faz quando acontece isso? Como você lidou, como que você resolveu essa situação? Porque as pessoas estão aqui, muito próximas, sabe? Então, também não é só você olhar, porque muitas vezes isso, a gente olha as pessoas de longe, a gente vislumbra, isso é legal. As pessoas que estão lá na frente, elas caminharam muito mais que nós, elas têm muito para nos ensinar. Mas, como eu falei, tem pessoas aqui do lado que podem nos favorecer tanto, e esse negócio de andar junto é muito importante, porque a gente sempre precisa, né? A gente precisou, o ano passado, de parceiros. Quando a gente estava doente, precisou de pessoas para nos cobrir. Foram empresas da região que foram fazer para nós. Liguei, Renan, Amigos, você pode parceiros, salvar, Júnior, você pode salvar a Zana. Então, e você vê, né, que você pode fazer essa troca. Eu acredito, sim, que existe uma concorrência de mercado, mas não uma competição. Né? Faz o teu trabalho bem E feito. tem espaço pra todo mundo. Tem cada espaço um na para sua todo área. mundo. Todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Sim. E é de entender isso que, assim, ó, o meu cliente, às vezes, não é o mesmo cliente desse colega. Verdade. Porque né? tem uma identidade, né? Tem uma Sim. identidade. Todo trabalho, Tem toda uma empresa identidade. tem. Tem identidade. É verdade, é verdade. Tem gente de longe que vai ver o trabalho de vocês e fala, eu quero o deles. Sim, e é o que tem acontecido de alguma forma. E eu falo que, tipo assim, ó, uma coisa que eu acho que falta a gente entender é que quando um segmento cresce dentro da sua região, todo mundo cresce junto. Porque eu quero muito que toda empresa de produção audiovisual entenda o valor embutido no seu trabalho para que todo mundo cobre muito bem e eu continue Sim, cobrando muito bem. Claro. Para que todo mundo desenvolva um Legal. bom trabalho, a gente cresça o nível da produção audiovisual na nossa região e todo mundo seja bem pago por isso e todo mundo consiga um bom trabalho por isso. Então, eu acho que essa parte é A importante. Lívia também falou sobre isso. Gente, ela falou, vou fazer um corte das duas. Eu acho que a Se próxima a unirem, gente tem que vir cresce todo mundo junto. Esse lugar vai ficar pequeno. Vai, vamos fazer um baita podcast. Falando em espaço, eles participaram do Edging Brasil esse ano, né? Palestraram. A baita de uma responsabilidade. Assim, explica pro pessoal de casa, o que é o Edging Brasil, como que foi essa trajetória de vocês. O Edging Brasil hoje, ele é o maior congresso da América Latina de foto e vídeo, né? Ele é feito em São Paulo. Esse ano foi no Promagno, né? No local lá, Promagno. E pra gente foi, assim, uma honra estar naquele lugar. Porque a gente passou muitas informações que a gente achou, poxa, será que realmente todo mundo sabe? Então a Será gente que isso vai contribuir? Será que isso Será que vai a gente vai poder contribuir contribuir? mesmo? E hoje a gente sabe que qualquer pessoa pode contribuir algo para alguém. E primeiro foi a realização de um sonho, Foi, né? Porque eu foi lembro, um foi o sonho. primeiro lugar, foi o primeiro evento que a gente foi, foi, quando a gente verdade. começou. Foi ali que vocês conseguiram fazer toda essa ligação com as Tudo. empresas hoje que Tudo, no network. caso assim, Sim. que vocês faziam, que são inspiração para vocês hoje, que vocês Sim, citaram. sim. Foi ali que conseguiu fazer esse Sim, network, vamos dizer foi assim. um lugar que a gente até começou a palestra falando nisso, né? Que quando a gente chegou no Edging pela primeira vez, a gente viu aquele monte de gente, porque é muita gente. É um evento para 5 mil Esse pessoas. ano foi pra 5 Esse mil ano foi pra pessoas, 5 mil. Acho que no ano que nós fizemos era mais ou menos 3, 4, né? É. Era um pouco menor. Mas a gente chegou e viu todo aquele mundo e todas aquelas pessoas palestrando e de todo lugar do mundo. E a gente, assim, né, sem conhecer ninguém, o primeiro ano. E eu lembro que a gente assistiu uma palestra, eu não lembro agora de quem foi, mas até porque foram muitas palestras boas. E aí o Thiago, eu não lembro também se foi eu ou o Thiago que falei, mas acho que fui eu. Eu falei, amor, será que um dia a gente vai estar num lugar desse, né, palestrando, passando informação? E o Thiago falou assim, eu acredito que sim, a gente Que vai. legal. Aí eu falei, então a gente vai. E passou, né? Não era uma coisa que a gente achou que ia acontecer muito próximo, mas assim, a gente também, eu Foi bem vejo... planejado, né? Eles planejaram Como? pra ir. Na verdade, assim, o convite veio no final de 2019, era pro evento de 2020, e aí esse evento foi adiado, né? Como tudo na vida, por conta da pandemia. Quando o convite
convite chegou, eu não estava esperando, realmente, assim. Porque a gente acreditava que isso um dia poderia acontecer, mas não tão mais um rápido, tempo, né? sabe? É. E eu vejo que, assim, o Edin, ele foi um ponto decisivo pra nós, por mais que a gente aprendeu muita coisa fora dali, mas foi ali, como o Is falou, que a gente teve todos os contatos, que a gente descobriu um curso em tal lugar, de tal esses fulano eventos, pra eles gente trazem um ir. network muito grande. E foram, eu vejo que a gente acredita muito nisso. Foram portas que Deus foi abrindo e nós fomos sabendo entrar por essas portas. Então, a gente, desde o começo, acho que desde o primeiro, acabava a palestra, a gente ia lá, às vezes os palestrantes conversando, a gente entrava assim na Só roda. ficava lá. E ficava Eu tô lá, e de participando. repente a gente falava alguma coisa. E assim, a gente foi Sim. indo, Foi e a meter gente a foi cara. entrando e Meteu a conquistando cara um mesmo. lugar. Foi se intrometendo. Se intrometendo, e a gente brincava, falava assim, acho que eles devem estar falando assim, quem são esses dois, né? De repente tava conversando, Aí chegavam os dois na rodinha assim, que legal. Aí... e foi pegando contato, Que legal. e eu falo assim, ó, a vida devolve quando você faz o que você precisa fazer, né? E quando você é grato e tudo mais. Não é só uma filosofia, a gente... É real, parece meio que papo de coach na internet, né? Mas não é. Eu lembro que, assim, ó, o contato que a gente teve mesmo com o pessoal do Grupo Fotos foi porque esse evento marcou a gente de uma forma muito positiva. E eu lembro que no final eu procurei a Marcela, que é uma das produtoras do evento, e eu fui agradecer, simplesmente. Eu falei assim, olha, eu sei que vocês correram muito, mas esse evento foi muito bom. E pra mim marcou nisso, nisso e nisso. E ali a gente já... E eu fui realmente, eu não fui com intenção de conseguir uma amizade, de conseguir Puxar um um contato, saco. de puxar um saco. Foi porque eu sei como é difícil estar atrás de uma organização e eu sei o quanto é bom uma pessoa chegar em você e falar assim, cara, o teu esforço colheu frutos em mim. Isso é recompensador. Então eu fui realmente com a intenção de recompensar, sabe? De agradecer. E isso foi gerando E contatos. traz um incentivo também pra quem tá assim. na Sim, frente, foi tudo essa a mais. ideia, sabe? Foi um esforço, né? Foi Dá um gás foi na agradecer, pessoa, né? foi despejar algo sobre ela que trabalhou tanto ali. E aí, a partir daí, a gente teve contato com ela, com o Jean, fizemos a mentoria com o Jean, que é o diretor do Grupo Fotos. Abriram-se muitas portas, a gente é muito grato por essas pessoas. Eles nos acolheram com muito carinho, assim, como acolhem todos, né? E estar no Edin Brasil, a gente viu que também a gente foi com essa motivação de devolver um pouco do que o evento tinha feito pra gente. Legal. E foi muito gostoso quando no final da palestra as pessoas nos procuraram perguntando as coisas Da e mesma conversando. forma que você da mesma forma que a gente fez. da fazia. mesma E forma. a gente fala, cara, a gente conseguiu devolver. Você tá Que achando legal. alguém entrando assim? Quem quer saber? Eu ia perguntar isso. Vendo Tá alguém do na mato, roda, né? assim, se Legal. intrometendo. Não. Porque a gente tava vislumbrado com tudo isso, de as pessoas chegarem e conversarem. A gente tava assim, cara, foi legal, a gente passou algo legal. É deu como se fosse certo. aquele final de filme que deu tudo certo, né? Tipo, nossa. Tipo, foi relevante, porque a nossa maior preocupação, que foi o que o Thiago falou, assim, será não que a ser gente tem algo pra relevante. ensinar? Será que o que a gente vai gente sabe- falar a gente vai acha que ser sabe- relevante, Sabe né? Legal. um pouco, acho. E que legal você ver esse resultado, né? Tipo, Ver que nossa, foi o pessoal relevante. gostou. E isso até abriu portas pra vocês em outro país, né? Sim, É. vai abrir, vai abrir. Vai acontecer. Vocês podem falar um pouquinho sobre Spoiler. isso? Podemos. tranquilo. Era pra ter acontecido em 2020, aí a gente já começa a pensar em tudo que era pra ter acontecido em 2020. Mas Deus tem um tempo certo, né? Num desses eventos realizados pelo Grupo Fotos, teve ali Foi um evento bem prático, né? Para menos pessoas. A gente foi no Sul, em 2019. E tinha uma premiação para melhor desenvoltura, né? Durante as práticas ali. Então, você ganhava pontuação conforme você produzia alguns vídeos, conforme você participava, né, de forma prática em algumas palestras, em alguns workshops. E aí nós ganhamos, né, uma mentoria na Espanha com o pai do audiovisual, que é o Santi Viega. Era para ter acontecido em 2020. E aí agora, né, a gente até tava cogitando de ir este ano,
Mas tava muito em cima, né? A gente teria que ir agora em julho, muito em cima, passagens muito caras. Então, a gente até foi uma decisão dessa semana, né? A gente adiou pro início do ano que vem. Meu Deus. A gente tá num fluxo de trabalho muito grande, ainda absorvendo as remarcações, né? Da pandemia. Sim. Tava muito caro, tava muito em cima. Então, aí nós acertamos já tudo com ele que nós vamos o ano que vem fazer Legal. começo do ano que vem, essa mentoria com o Sandy. Até falando sobre esse assunto, assim, de pandemia, a gente passou por esse tempo tão difícil, né? Sim. A gente teve outras pessoas aqui também, no caso, por exemplo, o Marcinho da banda Jefferson, né? E, assim, a área de eventos foi, assim, todas as áreas sofreram, mas a de vocês foi a última que voltou, Parou, né? Parou Parou totalmente. Eu acho que ainda Né? dentro da nossa área tem outras áreas que sofreram muito Outros mais. profissionais, né? Porque a gente sofreram ainda muito tinha o mais. trabalho com empresas, por Isso, exemplo. Então, ainda- o nosso conseguiu ganho manter. não zerou. Mas nós tivemos os cerimonialistas, os decoradores. Então, e como é O que que eles vocês... fizeram na pandemia? O que eles podiam fazer na pandemia? Não, nada, né? Então, assim, o que vocês... Ou algumas pessoas até procuraram trabalhos extras, né? Sim. E... Totalmente fora da Fora área, do- né? Totalmente É, fora, pra pra realmente sobreviver, né? né? E como é que vocês conseguiram lidar, né? Então, vocês tinham a Soli, né? Que fazia o outro serviço, Pra mas empresa. como é que ficou? Tá ainda tendo uma remarcação? Como é que tá ainda Ainda a sobre a gente- pandemia? Tá ainda sofrendo É, com isso, A né? gente colhe frutos Colhe fruto ainda ainda. de remarcações, Sim. ainda tem agora algumas pra É, gente as cumprir. remarcações, a execução, a gente só tem mais uma no segundo É. semestre. A gente tentou Faz concentrar tudo agora. tudo no primeiro, Que legal. né? Lógico que isso não dependia só da gente, dependia dos outros profissionais, do desejo dos noivos também. Eu acho que, assim, a primeira coisa, eu não posso deixar passar batido, assim. A primeira coisa, quem nos sustentou foi Deus, nesse período todo, assim. A gente viu portas se abrirem e provisão chegando de uma forma realmente sobrenatural, né? Nada nos faltou nesse 1 ano e meio. Nós conseguimos manter o nosso padrão de vida. Lógico que talvez coisas que a gente queria conquistar, um carro que a gente achou que a gente ia trocar mais rápido, Um equipamento, um equipamento que a gente ia trocar, um evento que a gente ia palestrar, um casamento de visibilidade que a gente ia fazer, uma viagem. uma que ia viagem. Então, tudo isso foi afetado. Mas não nos faltou nada, Glória né? a Deus. Então, a primeira coisa, eu acho que não dá para não atribuir isso, né? Segundo, um pouco de planejamento. A gente tinha um certo planejamento, lógico que não esperando uma pandemia. Ontem a gente estava até Foi conversando um com uma choque, pessoa, né? Qualquer planejador financeiro, ele vai falar assim, mantenha 6 meses, você tem que ter uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses, e uma reserva ótima seria 12 meses, né? Para que se você Acontece uma acontecer alguma pandemia. coisa... Cara, a gente ficou 100% parado 1 ano e meio. É, Então, nem quem tivesse uma reserva De um ano. de um ano, o que é no financeiro aí, me É uma corrija. coisa muito, muito difícil, né? O que é ótimo, porque se você chegar para um planejador financeiro e falar, tem uma reserva de emergência de 1 ano, ele vai falar, uau, fantástico. Você não precisa de mim. Ainda assim, Precisa. ainda assim, quem tinha isso foi muito difícil. Então, a gente vinha se planejando para algumas coisas, então, nos manteve nesse período e não parar de trabalhar e continuar fazendo e não se entregar para o desespero e falar, a gente vai fazer o nosso, vamos fazer a nossa parte e o resto Deus cuida, porque era o que a gente podia fazer. Sim. A gente sempre faz o que a gente pode fazer, É. entendeu? Pra falar que não ficou parado, a gente ficou... Quando declarou realmente a pandemia, a gente ficou alguns dias assim, tipo, e aí, o que vai fazer? Perdido. Fazer. Não por Perdido, falta de na trabalho, a gente verdade, ficou, tipo, perdido. Tipo, e Perdido, o que agora? vai fazer? E aí a gente... É porque foi novo isso Foi pra muito todo novo, mundo. pra Nossa, todo mundo. nossa, Então, nossa. E a gente Terrível. centrou na nossa cabeça ali, no nosso serviço, falou, ó, a gente precisa fazer isso. E vamos lá. Vamos fazer o que a gente precisa fazer, Né? o que tá no nosso alcance, sabe? E uma coisa que eu converso com um amigo do setor de eventos, e eu falei pra ele, falei, cara, o setor inteiro, assim, são de pessoas muito batalhadoras. E eu olho, assim, eu sinto muito orgulho, sabe? Por exemplo, dele, né? Trabalha com buffet, o Túlio. E eu falo, cara, você entregou tudo com excelência, mesmo num No período tão difícil. Tão os difícil. fotógrafos. A gente hoje está numa realidade, e eu vou falar pela fotografia e pelo vídeo,
e principalmente na nossa que a edição tem uma demanda maior, a pandemia para nós não acabou, né? Os frutos da pandemia para nós não acabou. Por quê? Hoje a gente está com uma sobrecarga enorme de edição de uns eventos que voltaram, né? Com tudo. Então, assim, e graças a Deus que voltaram, isso não é uma reclamação. Sim. Mas, por exemplo, segundo semestre do ano passado, em 4 meses, a gente fez quase o que a gente faz um ano todo. Esse primeiro semestre, uma coisa que nós não fazemos hoje, que é parte do protocolo e do nosso trabalho, do que a gente instituiu no nosso trabalho, é não pegar mais de um casamento no final de semana. A gente não gosta de fazer casamento sexta, sábado e domingo. A gente fez. A gente precisou fazer, né? Necessidade mesmo. Necessidade, por eu causa precisava dos atender. A única frutos coisa que a gente não colhendo. abriu mão foi da exclusividade da data, né? Um casamento por dia. Mas hoje a gente não marca mais de um casamento por final de semana. A gente nunca marcou. Com a pandemia a gente precisou Até fazer. pela Então imagina o qualidade do fluxo de trabalho. edição. Sim. Eu que sim. vejo que a Gente, intensidade nos tira um pouco da criatividade, né? Então, Sim, isso, eu ia é comentar importante exatamente isso. Eu falei, eu pensei, né? Porque a questão da criatividade, vocês trabalham, você tem que ter uma cabeça descansada pra trabalhar. A exaustão. E aí, tipo assim, pegar um trabalho sexta, um trabalho sábado e um domingo, como que vocês vão descansar? E a gente porque fez ainda- isso, né? Porque ainda um casamento, você trabalha aí 12, 15 horas dentro dele, né? E você precisa ter a criatividade ali de Você precisa pegar criar, né? na hora e pra você trabalhar o pós. Sim. Entendeu? Até o corpo também, né? Co- Se o exato, corpo tá exato. cansado, a mente também. nem- Exato. Não funciona, né? Não. A gente teve que fazer funcionar, né? Tentando realmente o nosso melhor. Mais uma vez, o que a gente podia fazer. Foi um esforço temporário, né? Graças a Deus. Assim, agora a gente já volta meio que pra nossa agenda normal de execução. Mas de edição, a gente continua nessa sobrecarga provavelmente até o final do ano, né? E não seria diferente, assim. Então é isso. É um setor que ainda está Sofre sofrendo consequências da pandemia, entendeu? Por essa exaustão agora, falando de outros fornecedores, por agora ter que executar um evento com um valor muito diferente do que foi vendido em um mercado totalmente diferente, onde as coisas estão mais caras. Teve toda a questão de reajuste, de reequilíbrio financeiro, que a lei, né, permite fazer, mas tem um teto, e talvez esse teto não cubra os custos de Com fato. certeza. Né? Então, assim, e a gente pode ver numa dimensão do que a gente vai fazer compra para casa no mercado. Imagina fazer Mudou compra para um muito, evento, gente. Mudou decoração. Então, assim, nós, né? Eu posso falar pelo nosso. Um HD que a gente pagava X antes da pandemia, a gente paga o dobro dele muito. Às hoje. vezes Ou- 3 ou vezes três mais. vezes 3 vezes mais. Cartão de memória. Isso eu tô falando de coisas que a gente precisa cotidianamente, né? Eu não tô falando Imagina nem pra de quem é todo final equipamento. de semana. Eu não tô Não, nem equipamento entrando nem em se fala, equipamento, né? Tô entrando em coisas que a gente precisa investindo ali mês, 3 meses, 2 meses, precisa estar trocando bateria, cartão, HD, precisa estar comprando. Então, isso já aumentou. Você imagina para quem precisa. Então, assim, é um mercado que sofreu muito, mas um mercado que tá se estruturando e que, assim, cara, as pessoas gostam de festa, casamento é formação de A gente família, viu na então pandemia, o vai tanto de levantar, clandestino sabe? Que teve, né? Mas clandestino, a gente julga eles, mas às vezes a gente quer estar no meio. Porque, olha, não aguento mais ficar em casa. Sim. A gente é As pessoas social, precisam né? disso, Então, é um setor que vai se levantar. Vocês contam a história, né, também, das pessoas, né? Sim, Sim. sim. Isso, eu acho o trabalho de vocês, assim, eu admiro muito. Saindo, né, dessa conversa de técnico, de tal. Mas, assim, a questão de vocês contar a história, que é uma coisa tão íntima, né? E as pessoas, elas, a hora que elas acabam de assistir o vídeo, assim, elas ficam emocionadas, tem gente que chora, cai no chão, né? Igual você já postou, que eu vi. Como que é isso? Como vocês se sentem, assim, na hora que entrega esse trabalho? Eu acho que é uma realização mesmo, né? A história, cada um tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. E aí essa história é contada pelo nosso olhar. E a gente sempre tenta extrair isso daí, ou de um casamento, ou de um pré, ou até mesmo corporativo, que um corporativo tem uma história. Como que se iniciou, né? Então,
É o esforço de alguém todo dia ali, né? Tipo, vocês estão aqui empreendendo, você deixou teu filho, você tá se desafiando, vocês estão se desafiando. Então, Sim. isso é uma história, né? Então... E antigamente a gente tinha a visão assim, né? Do filmmaker. Por exemplo, um casamento. O cara colocava lá... Isso há, sei lá, 20 anos. Colocava a câmera lá, ele ia passar o casamento todo. Filmava você ia filmar o casamento todo. Sentava no banquinho lá e ficava vendo a câmera. Entrando os padrinhos, tá? Sim. Hoje é totalmente diferente. Totalmente. Você conta uma história, você faz um filme mesmo, né? Da a história ideia da pessoa. é o que a gente vende, né? É o que a gente fala. E isso é maravilhoso, porque traz uma emoção, que nem a gente já viu. Vocês choram juntos Em no várias- final, assim? Na verdade, a gente chora editando. Eu já chorei A gente chora editando, já chorei editando. passando quando também. a gente tem... Hoje, por conta dessa demanda enorme, a gente não consegue, às vezes, fazer mais a entrega pessoalmente, né? Acabou a gente perdendo um pouco por esse período, né? Depois a gente vai conseguir ajustar isso, mas é uma coisa que a gente gostava muito de entregar, de assistir junto, né? Fazer O a cartinha. vídeo. Isso, A cartinha eu ainda a faço, a cartinha eu ia ainda falar faço. Isso que eu vejo você É ainda muito as legal cartinhas. isso. Ainda a Sim. cartinha, Com a a sua gente tá mão, tentando né? Com a sua letrinha lá. cada carta um casal, porque assim, gente, hoje o que a gente fala, né, até quando a gente vai conversar com o casal, qual é a proposta do nosso trabalho? E não é que é o certo, e não é o que é o bom, e não é que tem ruim, e o nosso é o bom, não. É o que vocês Eu acho que acreditam. é o que a gente acredita. Funciona. E que, É o que assim, vocês identidade, vivem, né? E Sim. tem casal que isso é joia. Eu percebo que tem casal que quando eu falo, tipo, tá, me passa o valor. Entendeu? Porque aquilo realmente não é... tem perfis, identidades. E é isso que a gente tava falando da questão de concorrência. Tudo tem mercado pra todo mundo. Perfil de casal pra todo mundo, de cliente, de empresa pra todo mundo. Mas uma coisa que a gente fala é que assim, que a gente pensa, né? Quando a gente pensa nos vídeos de antigamente, você tinha o registro do que aconteceu, né? Então você via as entradas de todo mundo, a cerimônia completa, o vestido da noiva, a noiva entrando, você tinha um registro do que aconteceu. E esse registro é importante. Mas se a gente for pensar numa dimensão de futuro, que eu acredito muito que o que a gente faz é pro presente, mas é muito mais pro futuro, o que você vai querer ver? Você prefere ver o que aconteceu ou como aconteceu? E assim, não que fosse errado aquele jeito, mas Não, pra aquela imagina. época, pra aquele momento, aquilo lá dava certo. Sim. Só que assim, as coisas mudaram. Hoje o nosso celular não é o mesmo de 20 anos. Exato, então a gente tem exato. que também acompanhar. Tem que evoluir, né? Inclusive, que assim, evoluir. antigamente Evoluir. tinha, na hora da comida, né? O cara da câmera simplesmente, pum, virava pra sua cara assim, você com um pedaço Comendo. de frango na boca. Aquela Exato. luz em cima. Nossa, cara. Não tem nada acontecendo. E hoje a gente tem acesso a O essas russo lá, né, informações. que aquela Com a luz, e era super constrangedor. É, Aí me fala era assim, estranho. qual o sentido? É lógico que a gente não pode... isso que você pontuou, Isa, é muito importante. A gente precisa respeitar o que veio atrás de nós. Sim, Porque com a gente certeza. faz com o que a gente tem. Hoje, o nosso trabalho, a gente faz com o que a gente tem. E eu até falo pros casais que assim, ó... Você assistir o seu vídeo daqui 10, 20 anos... você vai olhar e falar assim, como eu usei esse vestido? Que decoração brega, que não sei o quê, porque as coisas mudam. O que não muda? Registrar a tua história ali. A história Registrar não o muda. que você viveu. E o momento, né? O É, momento, e o momento. registrar a essência daquilo. Como as pessoas, por exemplo, o casamento não é só noivos, não são só os noivos. Existem famílias ali envolvidas, existem pessoas que acompanharam aquela história desde A o começo. vozinha que você coloca. A vozinha. O noivo que esquece a Não, aliança. noivo que esquece aliança. Existem as Nós histórias tivemos- engraçadas. Então, assim, casamento não é só... O vídeo de casamento, ele não precisa ser romântico, sempre. Sim. Não precisa ser romântico. Tem até noivo que falou, né? Eu não sou romântico, não fala de amor. O vídeo de casamento precisa sempre ter romance? Não, Não. porque casamento não é só romance. Tem histórias engraçadas, tem histórias de superação. Uma coisa que a gente tem visto muito, né? Até por conta dessa questão da pandemia, muita gente perdeu muita gente querida. Por que não trazer isso pro A vídeo de saudade, casamento? né? A saudade. É presente, né? A gente tem falado isso. Casamento é você sentir. É sentir tudo o que tá acontecendo. Sentiu saudade? Se permita esse sentimento. Sentiu vontade de rir, é engraçado, se permita esse Viva sentimento. aquele momento mesmo. Né? Então sentiu medo, porque vai casar
no externo e tá fazendo um tempão Na de previsão chuva, tá lá que- Mostra o medo. começou a chover, mostra o medo, mostra a ansiedade, se permite sentir isso. Porque, na verdade, se a gente for pensar nas nossas memórias, as nossas memórias na infância, na adolescência, o que a gente lembra? A gente lembra, na verdade, quando a gente relata, a forma que a gente se sentiu, A emoção. né? As emoções. Por mais que o nosso relato objetivo não seja esse, de, eu me sentia, mas relata uma história da tua infância. E percebe o Ela que tá a usando gente psicologia, relata. você percebeu? Eu tava pensando nisso também. Como a psicologia te ajudou a, a olhar isso aí. a chegar, né? Sim, É legal. Isso. E relatar também de uma forma certa, né? Por exemplo, se um casamento tá externo, ele chove. Então, como é que você vai relatar isso dentro do vídeo? De uma Sem ficar forma trágico, certa. né? Sem ficar trágico. Então, a gente tem vídeo que choveu, nós colocamos de uma forma bem tranquila e que isso depois, ao andar do vídeo, ele foi superado, entendeu? Com o esforço de todo mundo que estava lá se ajudando e é isso, aquilo. Então, assim, você tem... É a forma certa de você contar a história. É seu real. Eu acho que os um noivos monte de têm... O noivo, o organizador da festa, tem aquela impressão. O que as pessoas estão pensando? O filme talvez mostra isso, né? Que nem vocês fazem. Mostra de uma forma mais suave a chuva. Às vezes teve gente que chorou, mas mostra alguém que estava lá rindo, ajudando, fazendo alguma coisa que os noivos vão olhar e falar, nossa, olha só, que legal, isso aqui não foi ruim, né? Foi uma história linda. Conta uma história engraçada pra gente. Que aconteceu assim. Eita. Com certeza tem muitos, né? Esse dia da Vocês já caíram filmando, gente? Ah, já quase. Quase. Foi, na verdade, hoje é uma história engraçada, mas ela poderia ter sido bem trágica, assim. Quer contar? No dia eu tava com uma joelheira, eu tava com um joelho ruim, e eu tava com uma joelheira no dia. E foi numa igreja evangélica e tinha um palco, né? Um altar lá. A igreja era no igual formato cinema. tipo Sim, auditório, sim. assim, Isso, né? igual cinema. O palco no meio. E aí eu fui subir, né? Na verdade, tinha uma escada. Eu falei, vou adiantar por aqui, né? Tinha uma escada do outro lado, mas eu falei, vou adiantar por aqui. Tá bom, a hora que eu fui subir, meu pé ficou bem na pontinha. Ai, Aí eu parei. Sabe quando você dá aquela pausa assim, aquele né? gelo. Aí você ouve toda a igreja. Gente, Aí eu todo voltei mundo- pra trás, sem cair. Sabe aquela coisa assim que Aquele fica, gelo, vai até os cair, noivos não vai cair? Ele Nossa, pôs o ô, pé ô. e ele colocou e ele subiu assim no impulso, só que nisso ele voltou e aí ele ficou tipo, sabe? E aí Equilíbrio, voltou. né? Naquela gangorra ali. Eu olhei e pensei, Que se ele tá você fazendo? cair, você Nossa. machuca, porque senão eu vou te matar. Porque assim, ia acabar com o casamento, Ia, gente. Já tava ia. todo mundo E olhando. não sabe? tem como, a gente tá na frente, a gente tá Não- ali. não- Muita atenção. não. E a escada, gente, é Nossa, sério. podia A ter escada filmado tava do isso, lado. gente. A escada tava do lado. Ele aqui, a escada ali, assim, ó, tipo, Nossa, eram ia apanhar, 5 menino. passos pra subir a escada. Aí a igreja Bela e dos depois- noivos. Aí todo mundo depois fala. Foi isso, eu Foi senti mais ou isso. menos isso. A sensação que dá foi Pessoal, mais ou menos encheu que o todo mundo peito. ficou, tipo assim, não caiu. Mas essa foi engraçada. Mas uma história dos noivos. Dos noivos. Ou de alguém lá, né? e Ah, eles tal. falou de um que esqueceu a aliança? Teve esse no último final de semana. Foi a primeira vez que Caramba. aconteceu, assim. Os noivos estavam no altar, Ele tava no né? altar assim e geralmente a gente coloca um lapela no noivo, então durante toda a cerimônia ele fica com um lapela atrás um da backup é um nosso backup de nosso áudio, de né? áudio e fica atrás da Pega gravata. muitas pérolas. E aí no final assim a gente ficou sabendo que ele esqueceu a aliança, né? É. Aí eu falei, pô, deve ter alguma coisa nisso no áudio. E aí tá lá o áudio, ele fala, "Ai, falando. Jesus amado." Ai, Jesus amado. Ele no meio da cerimônia. No meio, Exatamente no meio. assim. No meio, não, né? E aí, o Tava que no ele começo, fez? mas ele tava- Tipo, alguém foi buscar Aí correndo? a Pegou emprestado de alguém? A cerimonialista esqueceu. correu e foi buscar. Na Barbearia, barbearia, né? a bolsa que tava com a aliança lá. E ele Pelo menos foi ele lá, comprou, né? Porque se eu tivesse esquecido E de comprar. a cerimônia, e foi muito legal, porque assim, a cerimonialista. Eu ia até falar isso. A cerimonialista poderia ter pego, ela até tinha, né, esse plano B, a gente achou até muito legal a postura dela, mas ela falou assim: eu quero que seja a aliança deles. Então se desdobrou, tipo, se não der tempo, entra com essa aqui mesmo, né, emprestada.
mas se desdobrou pra ir buscar O barbeiro tava em casa já. a aliança sossegado deles. lá. Então, bem legal, assim, esse comprometimento das pessoas, sabe? Com o Não casal dá mesmo. certo aquele Sim. dia Vão que é fazer tão dar especial certo. pra eles, né? Então, mas tem várias, assim. Tem esse dia, teve um dos casamentos da chuva também, que foi muito louco. É. Era um casamento no meio-dia, não Não tinha previsão de nenhuma chuva. de chuva. O casamento começou, a noiva entrou. O pastor, na hora, começou a fazer o casamento. De repente, começou, sabe aqueles pingos grossos, assim? E todo mundo Ixi. começou a se olhar. Na tipo, folha, assim, ele tava que com a é folha isso? e pá. E aí começou, e de repente desabou uma chuva do nada, assim. Aí foi Nossa. legal, porque todos os convidados pegaram suas cadeiras, Cada saíram um. correndo pra... Foi aquela coisa louca. E esse casamento tava acontecendo na frente de uma capelinha. E a gente brinca que foi um casamento ecumênico. que teve. Porque era um casal messiânico. Um pastor amigo tava fazendo a cerimônia, né? Porque eles falaram que a cerimônia messiânica talvez um pouco não era comum diferente, a família e tudo mais, só eles eram messiânicos, eles não eram nem daqui, né? Aí um pastor amigo veio fazer a cerimônia. E aí foi dentro de uma capela católica. Então, foi muito ecumênico. Foi do jeito deles também, realmente, que são, né, bem leves e bem tranquilos com essa questão de fé, de religião. E foi muito legal. E aí, o que era um casamento, acabou que alguns convidados ficaram lá fora, no local onde ia ser a festa, porque não cabia. Na capela estavam os padrinhos, os pais e o casal, sem áudio nenhum. Não tinha sistema de áudio. não A gente tinha. entrou na capela e fez. A gente eu até coloquei lá, Colocamos só o que gravador, né? tava com tanta Isso não- chuva, só que tava caindo energia toda hora. Então, não tinha Tinha como. sistema É. de Não áudio tinha e a sistema de gente áudio. fez. E é isso, assim, é você conseguir extrair disso, porque esse foi o casamento deles. Essa é a história deles. Foi o Foi a real realidade casamento. mesmo. Foi o real. É. Pra que eu vou ocultar essa parte? Foi o casamento deles. Que legal. No final, o noivo ficou triste, o noivo chorou, mas depois os dois conversaram, ela falou algumas coisas pra ele foi curtir a festa. Ele entendeu que Isso foi faz o momento parte, mesmo. né? Então, assim, é isso. É trazer isso pros vídeos. É registrar o que foi real, Muito o que as legal. pessoas sentiram e o que as pessoas viveram. Isso na parte de casamento, isso na parte de família, e isso a gente tenta trazer por corporativo também. Registrar as coisas. Existe, lógico, né? Que aí você vai falar de marketing e algumas coisas que talvez a gente tenha que pensar na venda, no marketing. Mas sempre No geral, é isso daí. trazendo Sempre. a individualidade da marca também, da empresa. Acho que isso é importante. Eu acho que a gente podia ir pro... A gente vai ficar aqui 3 horas. Momento. Então, gente, faz tempo, Essa né? música Que de isso novo. aqui, meu Porque Deus. assim, ó, se vocês não perceberam, eles estão na metade ainda. Eu acho que esse episódio vai ter, tipo, parte 1, parte 2. Parte dois. Né? Vai ter Duas que semanas dividir e soltar em 2 semanas, porque eu Aguardem. nem sei quanto tempo a gente tá aqui já. Novos episódios. Novos episódios. Gente, a gente queria ir pro momento sinônimos com vocês. Ai, meu O que é o momento sinônimos? Nós vamos trazer algumas palavras que a gente acha que são relevantes para a vida e queria que vocês falassem. Mas aí, como vocês estão em dois, cada um né? fala o que pensa. Se pensa igual, se diferente, tá? Tá. Tá bom. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Família. Vai. Eu começo? Vai. Pode falar, pode desenvolver. Tá. Família. Eu acho que todo mundo fala, né? Família é tudo. E isso por um tempo, porque a gente faz essa pergunta também, muitas vezes quando a gente vai entrevistar casal e tudo. E aí eu falava assim, família é tudo. Eu falava, que resposta genérica. Todo mundo fala isso. Família é tudo. E Deus. Deus é tudo, família é tudo. Mas se você for pensar realmente, a família é o nosso início, o nosso fim, né? A gente é o que é porque veio de uma família, boa ou ruim. O que nós somos foi formado nessa família. É responsabilidade falar isso, né? Numa mesa que tá cheia de família. Cheio de família, Mas é isso, assim, ó. Eu acho que parte do nosso propósito... Eu acho que a família é algo que Deus criou para que realmente a gente se tornasse quem a gente precisa ser aqui e chegasse no fim e se preparasse para a eternidade. Eu acho que a família que a gente é colocado não é à toa, né? E a família que nos forma, muitas vezes é da família que saem os nossos traumas, mas é na família que a gente encontra cura.
Então, realmente família é tudo, mas não de uma forma genérica, Só falar tudo. Né? sabe? A família é da onde nós saímos, é para onde nós vamos, e eu acho que é um instrumento que Deus criou para que a gente pudesse viver bem e tivesse uma dimensãozinha aí, eu acho que do que vai ser a eternidade e se preparar para isso, sabe? Eu acho que família, ela é um alicerce mesmo, é a base de que do que a gente vai enfrentar no futuro, né? Então, é a base do que nós acreditamos, do que nós vamos almejar lá na frente. Então, eu acho que a base é a família, que ela te dá isso, e depois a família que você se torna depois, né? Que ela vai te moldar para isso, mas a base você teve através da sua família ali. Legal. E trabalho? O que é trabalho? Agora você começa, vai. Eu acho que trabalho é o fruto de um bom aprendizado, é o fruto de... Ai, isso nos pegou de surpresa. Mas Eles não perguntam. a ideia é essa. É difícil você... Porque a gente vai vivendo e a gente esquece de fazer esses conceitos, né? A gente só faz trabalho. Vocês falam só pros trabalho. outros, mas eles não pensam sobre isso. Eu acho que trabalho... Eu me sinto muito viva trabalhando, sabe? Eu acho que não é tudo. Eu acho que não é o mais importante. Não é o Senhor, né? Não é o que... Mas eu acho que é energia, é vitalidade. Tanto é que eu acho que, assim, ó, se você pode ver quando uma pessoa é impossibilitada de trabalhar por uma doença, por alguma limitação, você tira parte do que ela Quando é. até aposenta, não tá Quando nem até limitado. aposenta. Sempre tem Tem uma essa... falha, parece que na identidade, um vago sabe? ali. Um buraco, né? Então, não é tudo, mas é uma parte significativa do que nós somos, do que nós produzimos. E eu acho que é uma forma também da gente tocar o mundo, sabe? É a nossa forma de propósito no mundo. Eu acho que muitas vezes acontece no Quando nosso a gente vai trabalho. divulgar vocês, acaba divulgando o nome e o trabalho. Né? Sim. Legal. E também é até uma forma de transformação, porque assim, vocês gravam, né, fazem filmes, mas vocês também transformam a vida das pessoas com o trabalho de vocês. Sim. Isso que é legal. Sim, e mais, assim, ó, eu gosto muito dessa questão de trabalho, assim, isso pra mim... Nos motiva muito, É né? muito vivo, assim, sabe? Porque uma coisa que a gente sempre falava, cara, eu quero empregar pessoas, porque nisso você transforma outras realidades. Legal. Eu transformo não só a realidade dos meus clientes, mas das pessoas que eu emprego, seja com freela, seja fixo, nas pessoas, nos meus fornecedores, porque eles me fornecem e eles estão fazendo o negócio deles crescer. Legal. Então, eu acho que o trabalho é esse movimento de mundo, assim. É a nossa forma de tocar o mundo também. É o que nos traz dinheiro, é o que nos traz sustento, é o que nos cansa, mas é uma forma de tocar o mundo também, de alguma forma. É a nossa participação do mundo normalmente se dá ao trabalho. Seja ele em empresa, seja ele, igual a gente estava conversando aqui, no cuidado com a família. O que você faz, é a sua ação que toca aí de alguma forma. Sim, nossa. Falando em relação ao que você falou, uma parte aí de... É o que nos mantém em movimento. E o tempo livre? Que isso? Não existe. Olha, Tempo livre, assim, aquela parte... Que isso? Aquela parte. Ele tá na pandemia, viu? Já Tá lá na teve pandemia gente que ainda, né? falou isso. É a mesma coisa, tempo livre. O que é isso? Que tempo livre? isso? Não tem tempo livre. Não, a gente... Cara, a gente tenta colocar tempo livre dentro do nosso trabalho, assim, por exemplo, a gente vai fazer um evento fora. Vamos ficar 2 dias a mais. 2 dias a mais Gente, pra foi- gente... Curtir o lugar. Curtir, Legal. é você ser... A gente não tem realmente muito tempo Não livre, tem. porque eu acho que quem empreende nunca tem muito tempo livre. Até eu lembro que você comentou, né, que vocês foram viajar quando vocês casaram e vocês foram Isso. viajar esse ano. É. Sim, viagem de férias. Viagem de parar assim, Foi ó, a nossa lua de parou. mel e foi esse ano que a gente falou, nós vamos tirar uma semana para viajar. Porque todo o resto... Mas eu acho que nisso a gente tenta aproveitar bem, assim, sabe? A gente vai fazer um casamento em Foz do Iguaçu. Vamos ficar 2 dias, 3 dias a mais. Pra que eu vou Legal. voltar correndo? Vamos aproveitar. Vocês acabam desfrutando também Sim, disso. eu acho que é ótimo, isso, né? é desfrutar, É que a gente, sabe? eu falo no Brasil É porque a gente tá importante, aqui. né? Mas a gente Importante. criou aquela coisa assim, descanso é 30 dias de férias.
E não necessariamente é isso, é nos períodos que a gente tem. Até que a gente nunca, quem aproveitar. empreende nunca consegue tirar 30 dias, entendeu? Na Então, verdade, assim, você tira é 30 fazer dias, o teu tempo livre. Fica até difícil de voltar, né, pro trabalho. Então, se você fragmenta isso, né, ele vai Consegue te manter vivo aquela energia. vai te dando mais ideias, E né? uma coisa que a Jenny falou, principalmente para quem trabalha com criatividade, a criatividade não funciona na exaustão, né? Então, assim, tempo livre mais do que só um descanso, ele também faz parte do trabalho. A gente precisa verdade. mudar essa mentalidade. Eu tenho muita dificuldade. O Thiago é muito mais fácil. Ele consegue se desligar. Se a gente fala, esse final de semana, nós vamos nos desligar. Eu tenho muita dificuldade de me desligar. O Thiago consegue Vai facilmente. na Eu até chavinha, invejo, vai assim. Dá 2 Tá minutos bom. atrás. Thiago, eu tive uma ideia pra aquele... Mas a gente precisa entender isso. Mas é necessário. Isso aí viu? é tão real que tem países que eles não dão uma vez férias pro funcionário. Eles fragmentam 15 dias 15 dias no começo do primeiro semestre, 15 dias no final do primeiro semestre. E 4 vezes ao ano dá, né? Para as pessoas poderem descansar mais e poder aproveitar mais. E ser mais criativos. Que legal. Tempo livre é necessário para um bom trabalho. E a gente precisa aprender isso. É assim, mas Precisa ter um pouquinho até a mais. questão de você, um tempo livre, você também tirar um tempo de vocês, falando, vamos jantar, vamos desfrutar de um momento nós, entendeu? Uma coxinha. Não deixa. Coxinha com Não tudo. deixa A o gente tenta risoto, fazer um isso. A risoto. gente tenta Ah, sempre que risoto. pode. Uma coxinha e um suquinho natural pra equilibrar. Eu falei 15 dias, mas 4 vezes de 15 dias dá 60 dias, 2 meses. Né? Mas é 8 dias que eles falam que é o necessário para as pessoas descansar a cabeça. E não desligar, né? Que nem Isso. vocês falaram. Manda outra, vai lá. Dinheiro. Coisa boa demais. Compra Sem coxinha e risoto. demagogia. O dinheiro compra coxinha, compra Café, viagem, compra café, Paçoca. paçoca, roupa, sapato, coisa sem demagogia. Ter dinheiro é bom e a gente trabalha também pra isso. Mas acho que não pode inverter, né? Não. O Thiago fala muito sobre isso, assim. Eu acho que dinheiro, ele não pode ser o senhor, né? É o fruto do teu trabalho, é o dinheiro, né? Mas eu creio que ele funciona dessa maneira. Como É. uma ferramenta. Uma Ele ferramenta. Não precisa. serve a ele, né? Ele te Sim. serve. Ele te serve. E é uma coisa que no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa também estar constantemente, igual o Ti falou da questão do comodismo, que o comodismo é algo que você tem que vencer diariamente. Eu acho que essa questão do dinheiro também. Porque é muito bom ter dinheiro, Sim. né, gente? Não sei ter muito, porque eu nunca tive. Deve ser maravilhoso. Mas a gente trabalha pensando nisso, né? Ter o recurso pra Ter um você recurso, mas viver esse bem, né? recurso Desfrutar é pra também. quê? Entendeu? Esse recurso é pra dar segurança pra minha casa, pra dar conforto, mas Tem que também ter não essa só pra mentalidade. mim, É. sabe? Eu acho que também é isso, é você ser generoso com as outras pessoas, porque quando a gente põe dinheiro como senhor, a gente sempre fala, né? A gente já teve dos dois lados, a gente já trabalhou pros outros e a gente trabalha pra gente e tem pessoas que trabalham pra nós hoje. É dar valor pra isso. E o dinheiro proporciona você fazer isso se você mantém ele sobre o teu controle. E não ele sobre Ele te controla. ele te Ele te controlando. controlar. Show de bola. E política? Eu acho que política... Que eu sei a política da nossa casa, né? A política que é o que a gente precisa administrar, mas cumprindo os meus deveres mesmo de ir e exercer a cidadania ali, né? Acho que política é um... Diversidade. a gente polêmico. fica pensando, É polêmico porque, assim, demais. isso às vezes pode parecer um pouco egoísta, né? De tipo, cara, a nossa primeira energia é a política e o governo da nossa casa, da nossa família. Aquela frase, minha pátria é a minha família, né? A gente hoje tenta exercer muito isso, não como um egoísmo social, mas é porque eu realmente acho que uma mudança social, ela começa dentro de casa, entendeu? De um bom governo dentro de casa. E hoje, se a gente for pensar política, a pergunta, né? Política. Me remete lá a Brasília, os nossos deputados, o presidente, o governador. Eu acho muito falho. Não acho que é pro povo, não acho que do jeito que deve ser. Ah, você não acredita em mudança? Acredito,
Mas eu acredito que existe uma limitação no que eu posso fazer hoje. Do que Qual a é gente o meu- sabe, né? Qual é o meu papel hoje? É. É ser uma pessoa inteligente, questionadora em questão de política, é não ter político de estimação, porque eu vejo, às vezes, muitas das pessoas brigando e entrando em embates. Eu não brigo com familiar por causa de política. Eu não brigo com amigos por causa de política. Eu não deixo de seguir ninguém por causa de política. Porque enquanto eu tô brigando por isso, existem pessoas correndo atrás dos seus próprios interesses lá em cima. Entendeu? Então, Verdade. assim, o nosso papel hoje como cidadão é ser questionador na hora de votar, é não ter ideologia partidária, ideologia partidária, acho mesmo que seria a palavra. E principalmente fazer o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é ser uma boa cidadã com as pessoas, é fazer o que é certo, porque a política também, nós somos políticos, né? Nós somos seres políticos. A política começa quando você passa o outro para trás. E aí a gente reclama de ser passado para trás o tempo inteiro pelos nossos governantes. Então, é fazer o teu papel. É isso que eu falei, é o que o Thiago falou, governar a minha casa, é a política da minha primeiro casa ponto, é o o primeiro primeiro. ponto. Governar você a si mesmo, a sua Sim. casa. É o seu Jornalismo. trabalho. Jornalismo. É o seu trabalho falar sobre abençoar a vida de outros e outras famílias. E eu acredito muito nisso. Isso é que fundamental. a sociedade, ela vai melhorando conforme as famílias melhoram, É conforme verdade. o trabalho das pessoas melhoram, conforme elas têm possibilidade de trazer sustento, porque aí dá acesso à educação, dá acesso a um monte de coisas. Então, eu acho que é O por primeiro aí. governo é esse. Parece esse. que não é que o que vocês quiseram dizer é que não vem de cima pra baixo, vem de baixo pra cima, né? Começa Eles têm poder de de nós. mudar, Sim, mas e assim, gente, é lógico, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, a minha vida, tudo que eles fazem, a gente pode ver pelo preço das coisas, então tudo é política, tudo influencia na nossa vida. É uma decisão muito Nosso importante trabalho, né? em quem eu vou votar, a nossa liberdade, é uma decisão muito com importante. certeza. Mas a verdade é que Se for votar branco e nulo, não fala. Brincadeira. né? Agora, a verdade é que a gente, além disso, o que mais nós podemos fazer? Governar bem a nossa vida. Trabalhar bem na nossa Já é vida. difícil, O né? que já é Já muito é muito difícil. difícil. Uma vez eu vi um cara Arrumar minha falando cama. assim, ó. Se você Primeira tem... tarefa. Eu não lembro quem foi, mas foi na Parafraseia internet, aí, tá? provavelmente. Ele falou assim, se você tem conta pra pagar, problemas na sua vida pessoal pra resolver, se o seu casamento não tá legal, se a sua família não tá legal, se você tem peso pra perder, a política é a sua última preocupação. Nossa. Cuida da sua vida. Porque a verdade é que se todos nós fôssemos muito funcionais na nossa vida, não tô falando que não influenciaria, mas a gente já teria uma sociedade bem melhor, né? Então, a gente tenta, hoje na política, fazer a nossa parte, tanto votando, Sim. sendo Cidadãos. questionador em tudo, não tendo políticos de estimação, não tendo ideologias de estimação, mas fazendo a nossa vida funcionar. Legal. Não passando ninguém pra trás, Não né? passando ninguém pra trás, isso é o sendo mínimo, honesto. É o mínimo que você tem que mínimo. fazer. Como cidadão Preocupando com a mesmo, nossa né? Como vida. pessoa. Exato. E a gente pode ver que os grandes lugares que parece que a política funciona, as pessoas funcionam desse jeito. É verdade. A política realmente é O muito tempo melhor? todo. Sim, mas as pessoas também são assim. E isso tudo também vem de um lugar muito importante, que é a família, que é a base. Sim. É. Então, É a base. Olha só. Olha só. Ah, foi interessante. Eu tô vendo. E o último, mas não menos importante, Deus. Olha. Não vale tudo também. Deus é tudo. E família, é tudo. Dinheiro é tudo. Não, opa, dinheiro não é tudo. Deus é quem a gente serve, né? Eu sirvo a Ele. Então, Deus sempre teve isso, sempre foi esse ponto de que eu sirvo a Ele. De que Ele que traz todas as coisas pra gente, mas eu sirvo a Ele. É isso. Eu acho que assim como a família, Deus também é o nosso início e o nosso fim, né? É para onde a gente tá indo. Eu aprendi muito a ver Deus, principalmente hoje para mim, entre tantos papéis que Deus exerce na nossa vida, né? Que tá na Bíblia, o que nós falamos. Deus é o meu pai. Isso para mim
foi muito marcante quando eu me entendi filha, quando eu entendi um papel de Deus como pai. Isso mudou toda a minha vida. De saber que eu tenho alguém por mim, que eu tenho esperança, que eu posso me preocupar com política, mas, além de tudo, eu tenho alguém que governa a minha vida. Eu posso me preocupar com pandemia. A gente teve dias de muita preocupação, mas a gente não perdeu o eixo porque a gente sabia que tinha alguém no controle de tudo. Que se piorar ou se melhorar, ele ainda vai estar no controle. Então, eu acho que essa relação de pai, Deus é pai, ele é o meu pai, ele é aquele que nos criou, ele é o nosso Senhor, é a quem nós tentamos, tudo isso que a gente falou aqui, tudo que vem de bom, tudo que nós tentamos fazer de bom, porque aqui a gente só falou coisa boa, né? Vem dele e por ele, é ele que gera em nós, e é isso aí. Olha só, glórias a Deus. Vamos orar. Gente, eu acho que a primeira parte é isso, né? 5 horas de podcast Viram depois. partes 2, 3. Vamos isso aí. para o nosso momento Ecoar. Isso é legal. Fazem isso sempre. É legal. Eu achei legal essa sacada. Achei legal. E quando eu ouço isso, é igual ouvir seu áudio do WhatsApp, sabe? Eu falo tão assim, nossa, eu vou falar. A hora que eu ouço, ecoar, a minha voz. Você acha que você tá uau? Ecoar. Não. Bom, o nosso momento ecoar, a gente queria que vocês dois pensassem. Aí não sei se um fala, o outro fala, os dois falam. Complementa. Mas que vocês pensassem que essa câmera aqui e esse microfone, esses 2 microfones, estão transmitindo para o mundo inteiro ao vivo. O que vocês têm, Dai e Thiago, para deixar para o mundo? Momento Uma mensagem. Armagedon. Algo que vocês vivem, que é muito forte dentro de vocês, vocês queriam passar isso pra frente. Eu Começar? vou falar um pouco, ela vai complementar. Ah, sempre, né, gente? Porque sempre Gente, ela fala mais. Não, eu quero fazer uma objeção. Nossa, era pra deixar o momento bonito, Isso né? é uma A gente vai- acusação? Esse momento é a Pronto. hora que a gente briga. Mas a verdade é que, assim, ó, o Thiago não gosta muito de falar e eu adoro, a gente se complementa nisso. Então, assim, pra ele é confortável e pra mim também, porque aí eu vou... E o casamento é isso, gente. Depois eu vou ver quantos minutos o Thiago falou na entrevista toda. Sim. Vai dar 5 minutos. Não, isso é bem forte. E as pessoas falam assim, mas você fala muito. Eu falo muito, mas o Thiago também fala pouco. Tá? Então, não só sou eu. Eu falei a culpada parte disso. dele. Eu só falei a fala a parte parte dele. Mas, amor, eu vou deixar você começar. Eu sei que sempre primeiras damas, mas deixa a sua mensagem pro mundo. Damos hoje. Eu acho que seja sempre você mesma. Faça o bem para todo mundo, para todas as pessoas. Seja você. Seja o mais verdadeiro possível. Para que você tenha bons frutos na sua vida. E sempre plante o amor. Nossa, que lindo. Procurando. Ela nem vai querer falar nada Vou agora. comentar, gente. Nem vou mentir, eu sempre tenho alguma coisa. Mas acho que é isso. A gente tá muito nessa... Tanto no nosso trabalho, a gente tem focado muito nisso, né? Vamos viver de verdade, vamos ser de verdade. Vamos fazer o que faz sentido pra você. A gente tava, né, falando... Hoje tem... Esse excesso de informação que a gente tem na internet é muito bom, porque nos trouxe conhecimentos que a gente talvez jamais teria acesso. Mas também traz muita regra, né? Muito padrão, que talvez não Ditado. funciona para mim, mas funciona para ele. E a gente se perde a nossa identidade. E a gente acha que tem um protocolo para seguir, que tem uma coisa para fazer. Então, eu acho assim, vamos viver o que faz sentido para você. Conheça o que faz sentido pra você, porque pra você viver de verdade, né? A gente fala, deixa sentir, deixa viver de verdade. Você precisa saber o que faz sentido pra você. Então, tenta buscar mais em ti do que só nos padrões que a gente olha e tenta modelar. E é isso, assim. E fazer o melhor que você pode sempre pelas pessoas que você ama, pelos seus. Lutar pelas pessoas, realmente dar tudo, fazer o que você precisa fazer, dar sempre um pouco mais, sabe? E servir, eu acho que é isso aí também, um pouco do que eu te falou, né? Fazer pelas pessoas, fazer com amor, fazer o que você pode, respeitar os seus limites,
Mas eu acho que é isso aí. Viver com intensidade e com verdade. Eu acho que quando a gente vive assim, a gente tem muito erro, a gente tem muita escorregada, mas eu acho que a gente curte melhor o processo, a gente vive o processo. A gente acerta também errando, né? Acerta, né? E proclame o amor, né? Muito legal, hein? Isso aí. Muito legal, Muito gente. chique. Obrigado vocês estarem aí 5 horas Isso vai- assistindo esse podcast. Já pegou a pipoca, né? Pegou a pipoca. Gente, eu acho que é isso, hein? Eu acho que foi muito parte Acho que a gente um. pode chamar depois vocês, fazer a parte 2. A gente aceita, eu adorei. A gente aceita. Foi uma experiência legal, foi muito legal. Prometo que eu falo mais. Vocês podem chamar separados também, Até- só o Thiago. legal. A gente queria agradecer vocês aí, foi um prazer. Muito obrigado. Conhecer Obrigado. um pouquinho. A gente já conhecia um A pouquinho da história, o dia a mas. dia. Já eu conheci um pouquinho, assim, a pouquinho. história. 33 anos. Mas é isso aí, Legal. pessoal. A gente quer agradecer de novo vocês, agradecer vocês que estão nos assistindo. E quinta-feira tem mais EcoCast. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixamos aí embaixo o QR Code dos Instagram deles. Isso. Né, do trabalho Siga lá, deles. proclame, Acompanhe assole. lá. E é isso aí. É isso aí. Vamos ecoar. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Tchau. tchau. Gente.